de Jesus. João, capítulo 15, verso de número 4. 15, 4. Essa palavra tem uma ligação com a palavra que a irmã trouxe sobre a semente. Sobre a semente. Toda semente, se cair em boa terra, se ela for ali bem adubada, bem regada, ela há de produzir. Ela há de germinar, ela há de trazer fruto. E nós precisamos ter fé. E a semente que nós estamos plantando, ela vai dar fruto. Como eu disse outro dia, nós precisamos ser os maiores fiadores da nossa fé e da nossa esperança. Nós temos que ser os primeiros a acreditar naquilo que nós tanto esperamos acontecer. João 15, versículo 4, vai dizer assim: está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Podem sentar. Observe que para a vara dar fruto, ela precisa estar ligada aonde? Na videira. E quem é a videira? É Cristo. Se você ler aí o versículo de número 1, você vai ver. E quem é o lavrador? É Deus. Então, a vara de si mesmo, ela não tem vida. Ela precisa estar ligada à videira para que possa ter vida e dar fruto. Se tirar a vara da videira, o que vai acontecer? Ela vai secar e vai morrer. Assim também é todo cristão que não permanece, eu não vou dizer estar na videira, mas permanece na videira. Porque se é um cristão que entende que já é alguém que crê em Cristo, é alguém que já desceu as águas, foi batizado, toma a Santa Ceia. Então, esse crente, ou melhor, esse cristão, ele vai dar fruto. Jesus, ele mesmo disse, em uma outra passagem, que não fomos nós, a si próprios que nos escolhemos, mas sim Cristo que nos escolheu. E isso ele fez para que nós fôssemos e fizéssemos o quê? Dessemos frutos. E que esses frutos, além de serem dados, eles viessem a permanecer. Então, se há algum título para essa mensagem, eu gostaria de dar esse: permanência. Permanência e frutificação. Porque é muito fácil, é muito lógico você estar, você participar de algo ou estar em algum lugar. O difícil é você permanecer. E aqui eu posso fazer abrir mais aspas e falar sobre o casamento como exemplo. Casar é fácil. Sim ou não? Casar é fácil. É só você ir no cartório, está tudo resolvido. E qual é o difícil, irmão? Permanecer casado. Então, a permanência vai requerer de nós o que? Esforço. Mas também vai requerer negação. Eu costumo dizer que sem perdão, sem compreensão, sem empatia, que também é compreensão, e sem diálogo é difícil
ou quase impossível alguém permanecer num casamento. É por isso que muitos, na euforia dos sentimentos, acalorados, se casam, mas logo se separam. Isso é tão preocupante, irmãos, que lá atrás, bem antes de Cristo, se o varão ali, quando se casasse com aquela varoa, e chegasse ali na intimidade e ele não gostasse, ele simplesmente pegava aquela mulher e devolvia para o seu pai e disse: não quero, não foi o que eu achei que queria. E aí é que veio a lei dizendo, que somente por adultério que deveria se separar. Porque a coisa está banalizada. A pergunta é: hoje está diferente? Eu conheço e já ouvi também relatos de pessoas que se casam, mas com um mês estão separados. E você diz: mas como? Casou-se para quê? Porque quando alguém decide se casar, o primeiro ponto deve ser: se casou porque se ama. E quem ama faz o quê, irmão? Se suporta. E quem ama, irmãos, também crê. O amor tudo crê e também o quê? Espera. Em que fase você está? Na fase do esperar? Na fase do crer? Ou na fase do suportar? Então, irmão, nem para nem morrer, são duas pessoas diferentes que decidem ser uma. Compartilhar o mesmo banheiro, o mesmo quarto, a mesma sala, as mesmas dívidas. E é difícil. Compartilhar o mesmo fogão, compartilhar a mesma pia. É difícil. Porque antes era meu. Ambiente eram as minhas coisas, mas agora são as nossas coisas. Mas Cristo também disse: Pai nosso. Ele não disse: Pai Deus, não é nosso. Então, irmãos, se não houver o crer, o esperar e o suportar, não se permanece. É tanto que até a justiça, hoje no reino, se é 24 horas, ou é 48 ou é 72, ela pode se separar legalmente. Então veja como se banalizou o casamento. E há quem diga aí, os estudiosos, os pesquisadores, para nossa tristeza, que os cristãos estão disparados em número de divórcio. O que está errado nisso? Se nós deveríamos ser o exemplo, a luz e o sal. Porque os nossos casamentos não estão durando mais do que aqueles que não professam a mesma fé e os mesmos princípios que os nossos. O que está faltando? Será que nós estamos desligados da videira? Separados da videira? Porque a vara, o cristão que está ligado na videira recebe a vida que está na videira. E a vida que está na videira, ela vem do Pai, do bom lavrador, do Criador da videira. Ou seja, se o cristão ele está ligado na videira, ele vai receber a vida, ele vai receber o amor, ele vai receber a dádiva de perdoar 70 vezes 7 diariamente. Por que será que os casamentos, irmãos, antigamente duravam mais do que hoje? E haja vista que antigamente
não se casava, em algumas situações, ou na maioria delas, por amor. Eram os conhecidos casamentos arranjados, né? Ou por interesses. Os pais ali, né, se conversavam, um tinha interesse na terra, não tem, né? Aquela coisa, então, eu dou minha filha. E nós vamos juntar, né, os dividendos ali, né? Dinheiro. Vamos fortalecer a nossa família, a nossa parentela. E a mulher, pobre coitada, se casava sem amar aquele homem. Mas foi como dava certo, como durava. Ela aprendia. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o que, irmãos? Ela edifica o lar. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que o amor é o princípio, é a essência do casamento. Sim! Mas esse amor também pode ser semeado, plantado. E você pode colher os bons frutos. Eu me lembro quando eu e a Adriana nos casamos, né? Viemos conversar com a pastora. Não lembro se nesse dia ela estava comigo, mas eu lembro que a pastora Regiane, né? Não era mais a pastora Tânia, que tinha tido a mudança. E a Regiane disse: olha, eu não tenho problema nenhum de você, né, ser cristão, ser batizado, a sua esposa ainda não, mas ela está de acordo e tal. Porque eu tenho um caso aqui recente de um casal cristão, batizados, estavam na igreja, e estão ainda na igreja, mas chegaram até mim e disseram que queriam se separar. E eu disse para eles o motivo que está acontecendo, e eles disseram: nós descobrimos que nós os amamos. E ela: mas como vocês casaram, sem se amar? Pastor, aconteceu e agora a gente quer se separar. Eu disse: não. Mas pastora, não dá certo. Agora vocês vão dar as mãos, vocês vão orar a Deus que vocês servem, para Ele colocar o amor no coração de vocês. O pastor, o que aconteceu? Eles fizeram isso, irmão. E eles hoje se amam, estão aí felizes para si. Então veja, irmãos, não é porque eu não tenho algo hoje que eu nunca tive. Mas como a irmã falou da semente aqui, uma oportunidade, e está sendo pontual aqui, eu estou pegando esse gancho. Se nós semearmos o amor, irmão, nós vamos colher o amor. Pastor, mas se eu não colher o amor, irmãos, não é nada diz respeito ao outro, mas sim a você. E a Bíblia já diz que nós devemos amar a todos. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Ame, perdoe, mas não faça isso pelo outro. Não faça isso pela outra pessoa. Faça isso por si mesmo. Porque a Bíblia vai dizer: ame cada um o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, se você se ama, se você se gosta, você também vai amar, cuidar e perdoar o outro. E muitas vezes a gente diz que quer se separar, a gente quer se distanciar, porque não é correspondido. Não. Se você se ama, você vai dar o que você tem. Eu já contei aqui o testemunho do bispo Átila Brandão, o que a esposa dele fez por muitos anos. E ela fez nada mais, nada menos do que dar o que ela tinha. Mas mulher, eu sou de trato mal, eu sou grosso, eu sou ríspido, eu sou ignorante. E eu não entendo quanto mais pior eu te trato, melhor você me trata. O que é isso? E ela então diz o quê? Meu amor, cada um dá o. E o que eu tenho é o amor de Cristo. E então aquele homem desaba na frente dela, pede perdão a ela e diz: então eu quero também.
esse vídeo. Mas ela, irmãos, deu o que ela tinha por o amor. E ela amou não por causa do outro, mas sim por si mesma. Então veja o como. Não é só estar, não é só fazer, não é só ter, mas é você também permanecer. É como o pastor, que o medo chegou para ele e disse: pastor, vim falar com o Senhor porque eu estou saindo da igreja. Mas o que houve? O que está acontecendo? Pastor, tem muita coisa errada aí. Ele: não, irmão, eu sei, é verdade. Pastor, mas o Senhor sabe mesmo assim, não permite, né, irmão? E você está me dizendo que vai sair da igreja porque tem coisa errada, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ele: tá bom, irmão, eu vou com você. Não, pastor, o senhor está doido? O senhor não pode sair, não. Pô, mas como eu não posso sair? O senhor é o pastor da igreja. Sim, então quer dizer que você é o membro, você está vendo que tem muita coisa errada na igreja. Então, para você é simples, você simplesmente pega a sua Bíblia e sai. E eu tenho que ficar porque eu sou o pastor. Não, eu vou embora junto com você. Pastor, o senhor é doido. Não, irmão. Você acha que eu concordo com tudo isso? Eu também não concordo. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso semear para isso melhor. E aquele irmão que está dizendo: pastor, o senhor é doido, eu não vou sair da igreja mais não, vou ficar aqui com você. E se passaram 15, 20 anos, irmãos, e o irmão não saiu permanecer. Porque é mais fácil sair, se afastar, se distanciar, porque tem algo errado, porque eu não gosto de alguma coisa, do que eu permanecer para contribuir para uma mudança. E, irmãos, eu não vou dizer 100%, mas 90% dos casos, quem está saindo também é causa de algum problema dentro daquela igreja ou daquele ambiente. Mas é mais tranquilo você pegar suas coisas e ó. E o pior ainda, mais é quando esses que também eram percussores do problema, ou de alguns problemas, ainda sai dando com a língua na boca. Ainda sai falando daquela congregação, daquele pastor, daquele irmão que congregava junto. Veja, o quão difícil é permanecer. E quão fácil é você ir embora e ainda sair embora falando não. Então, será que o problema realmente estava naquela igreja? Ou estava naquela pessoa? É por isso que nós devemos impedir de ir. Se alguém quer ir, irmãos, deixa ir. O meu papel é amar, o meu papel é cuidar, o meu papel é cumprir. É perdoar, é tentar contribuir para a melhora daquela pessoa e daquelas pessoas que estão naquele ambiente. E isso não quer dizer que eu vou acertar sempre. Eu vou errar, irmãos. E não só uma vez, mas 2, 3 e mais. Mas é assim a caminhada de todo cristão. É assim a caminhada de todo líder, de toda autoridade. E se isso não acontecer, nós não amadurecemos. Mas é mais fácil, irmãos, você partir, você sair, você deixar. Quantos pais decidem, irmãos, se separar porque diz que está tendo compatibilidade ali entre o casal? Então diz que vai resolver esse problema do casal se separando, mas se esquece dos filhos. Aí o filho começa a ir mal na escola, os filhos começam a se rebelar, os filhos começam a criar problemas fora de casa, fruto de quê? Da separação dos pais.
Quando deveria ser melhor lutar pelo casamento, lutar pela família. Quando seria melhor se perdoar, se reconciliar, nutrir o relacionamento. Porque aquele casal, ou um daquele casal, estão sendo egoístas. Não estão pensando no pobre, às vezes, como nós pensamos somente no nosso bem. E não pensando no outro e em tudo que está em volta. A gente acaba não melhorando a nossa vida e a dos outros, mas piorando mais a nossa. Muitos pais agora separados, irmãos, não sabem o que fazer com os filhos que mudaram da noite para o dia. Quando não é isso, são as brigas que acontecem judicialmente. Os sentimentos dentro de si mesmos. Os ressentimentos, as feridas emocionais. E aí vai carregar isso para onde, pastor? Para o novo relacionamento. Porque esses casais não vão permanecer sozinhos. E aí vão levar, irmãos, essas feridas para o novo casamento. E aí também não dá certo, aí vai para o outro, e também não dá certo, vai para o outro. Como se tivesse permanecido. Como se estivesse ali no trinco, seria muito melhor. Tem um exemplo também, que é se você plantar uma árvore ali no jardim, na frente da sua casa. Mas aí depois de um tempo, você pega aquela árvore e coloca lá os frutos. Aí passa-se alguns meses, você pega de novo aquela árvore e traz para onde? Para frente da casa. Só que aquela árvore vai ter dificuldade para quê, pastor? Para crescer. Porque agora ela vai ter que lutar para viver. Ela vai ter que lutar para sobreviver. Assim também são os cristãos. Assim também são aqueles que decidem ir à igreja, decidem ler a Bíblia, decidem orar regularmente. Faz isso por um mês, faz isso por um ano, faz isso por um determinado tempo. E depois decidem se retirar da igreja. Essas pessoas desaparecem, mas em algum momento elas decidem voltar. E quando elas se retiram para a vida que levavam anteriormente, irmãos. Voltam a fazer as mesmas bizarrices que faziam antigamente. E aí quando voltam com as suas vidas totalmente desgraçadas. Muitas vezes ainda é como a Bíblia diz, né? São 7 espíritos piores. Muitas pessoas já não vieram aqui a essa casa de oração e receberam o amor, receberam o cuidado. E Deus levantou a vida daquelas pessoas. Deus escreveu uma nova história. E do nada essas pessoas saem. E você as procura e não acha. Você as procura e elas dizem, não, eu estou bem, mas é porque eu estou ganhando dinheiro, não porque eu estou trabalhando, não é porque eu não tenho tempo. E aí depois você vê, você ouve falar, você presencia. Voltou a beber, voltou a se drogar, voltou a se prostituir. E algumas delas retornam com a vida toda arruinada. Você fica, nossa. Jesus arrumou a vida daquela pessoa. Eu costumo dizer, irmãos, eu sei onde eu estava. Eu estava na lâmpada. Jesus foi lá na lâmpada e me pegou, me levantou, me deu banho, me adornou. Como que eu vou voltar para aquela lâmpada de novo?
Como eu que hoje experimentei uma alegria que antes eu só tinha quando eu bebia, mas só durava quando eu bebia, quando eu curtia. Porque quando passava o efeito, a tristeza, o vazio estava lá. Mas como eu hoje, depois de experimentar uma alegria, uma paz, eu não preciso beber, eu não preciso me drogar. Eu não preciso de cada dia, cada semana, cada mês estar com uma mulher diferente. Como que agora voltar àqueles rudimentos passados? Como eu disse na minha conversão, eu falei, Senhor, é verdade que eu passei o São João sem tocar no álcool, sem tocar numa droga. E eu estou indo aqui feliz e satisfeito, uma alegria que eu nunca experimentei na minha vida. E eu dizia andando sozinho ali para a praça do Campo Grande, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Aí logo depois que eu voltei lá no meu bairro, alguém chegou e disse assim, e aí, Danilo, como é que você está? Tudo bem? Você ainda está na igreja? Eu falei, por que eu não estaria? Não, porque muitos vão, muitos entram, mas não permanece. Eu falei, Pedro, mas Pedro também disse, mestre, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ele olhou para mim assim, firme, baixou a cabeça, não é porque a gente vê, né, mas comigo não vai ser assim. Eu não vou trocar o que eu estou vivendo hoje por um prazer hoje. Eu sei o que Cristo fez por mim. Muitas vezes eu disse à minha esposa, antes dela ter a maturidade de hoje, ela diz, você é muito metódico, você quer ser muito certinho, é tudo para orar, para ler, não sei o quê. Não é assim não, eu disse, filha. Eu faço isso para o meu bem e para o seu bem. Ela, não sei o quê. Eu disse, ué. Você já se imaginou hoje, nós casados e eu voltando a beber, voltando a vida? Eu não ficaria com você, pois. É por isso que eu sou metódico. Eu tenho meus horários para orar, para ler a Bíblia. Por isso que eu vou para a igreja, eu gosto de falar de Deus. Eu ocupo minha mente com Deus, é porque, filha, se eu não fizer isso, a velha criatura não vai aflorar de novo. E aí a nossa vida vai ser uma bagunça, e você já definiu a vida, você vai mal. Você não vai ficar. Então, filha, pelo meu bem, pelo nosso bem, me deixa na minha metodologia, me deixa na minha dedicação a Deus. Porque assim eu vou estar fazendo o que eu falei aqui mais cedo, eu vou estar cumprindo a minha fé diariamente. Porque eu sei que o dia que eu descuidar da leitura, da oração, dos meus exercícios espirituais diários, vai ser isso, irmãos. O diabo me tragar mais uma vez. E aí são os 7 espíritos piores. Então, o que é que tem acontecido, irmãos, que os irmãos não permanecem onde deveriam permanecer? Não se luta por aquilo que deveria se lutar. Porque homens morreram, homens foram decapitados por aquilo que eles acreditavam. Então eles permaneceram pregando, levando a palavra. E isso os levou até a morte. Porque eu, irmãos, não vou fazer isso. Quem faz assim, irmãos, nunca cresce espiritualmente. Abra sua Bíblia aí, 1 de João, capítulo de número 2. Finalzinho da Bíblia aí, 1 de João. Antes de Apocalipse. Capítulo 2, versículo de número 6. Jesus ele disse, olha, permaneçam, porque ninguém pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Esse é o segredo do crescimento espiritual cristão. É permanecer na videira. Como é que eu vou crescer espiritualmente?
atualmente, se eu não permaneço no mesmo lugar, eu fico pulando de galho em galho. Tem irmãos que ficam de igreja em igreja, não permanece. E pior é que cada igreja que eles vão, eles criam problemas. Mas o ano está dizendo que o problema está naquela igreja, mas a igreja também é ele, a igreja também é ela. E por que não dá as mãos para se resolver os problemas? São coisas que é complicado. E a gente precisa, irmão, manter uma relação inabalável com Deus. Nós chamamos levemente aqui, irmão, mas a gente precisa de regularidade, irmão, a gente precisa de constância. Muitos dizem que Deus tem pressa na obra. Não, irmão, Deus não está atrasado. Está tudo dentro do planejamento dele, está tudo dentro daquilo que ele já sabe que vai acontecer. Tudo vai acontecer debaixo da permissão, debaixo do propósito de Deus. Então não é constância, não é amor, não é rapidez, não é pressa, é constância. Hoje você faz um pouco, amanhã você faz mais um pouco, depois você faz mais um pouco, e você continua fazendo mais um pouquinho, o que vai acontecer? Quando você for ver, você já desenvolveu, você cresceu. Eu não comecei a pregar a palavra do dia para a noite. Foi uma constância, foi leitura, foi uma vida de oração, e as coisas foram acontecendo, você vai desbloqueando aqui, desbloqueando ali, vai acontecendo. Não quer acreditar que diz que de grão em grão, né? A galinha enche do papo. Então é um pouco, e às vezes a gente acha que o que a gente vai fazer a primeira vez tem que ser uma perfeição. E quando você recebe uma crítica, você ainda se inflama. Uma vez uma obreira, uma outra igreja, ela ia ver um culto pela primeira vez, uma congregação que eu congregava. E ela veio no culto, eu percebi que ela precisava desenvolver algumas coisas na abertura do culto, mas eu não ia dizer nada. A não ser que ela me perguntasse. E não é que aconteceu isso. Eu não gosto dessas coisas que acontecem. Então ela perguntou, irmão, como o irmão acha que eu abri o culto? Eu falei, irmã, a irmã foi bem, assim, mas tem algumas coisas que a irmã precisa melhorar. Assim como foi comigo também, quando eu comecei a abrir culto. Senta aqui, eu sempre fico com ela, a irmã precisa falar assim, a irmã precisa melhorar isso aqui, a irmã não está orando pela sua casa, pela sua família, a irmã vai estar orando pelos livros, pelas pessoas que vão chegar. Aqui a gente esquece um pouco da nossa vida e se concentra em quem está ali para receber. Porque a irmã está morando só por ela, só pela casa dela. Você entende? Falando só dela, então assim. Terminou, a gente rindo e tal, e foi embora. E falei, poxa, ela vai amadurecer, né? Vai buscar em Deus e vai a cada culto, a cada nova oportunidade, vai orar. Eu chego no domingo na igreja, a pastora, quando terminou o culto, o evangelista Danilo, quando terminar, eu quero falar com você, tudo bem. E aí, quem me senta do meu lado? Essa igreja. O Danilo me falou aqui algumas coisas de vocês, não acreditei muito, mas achei que ela entendeu as coisas diferentes e tal. Mas o que foi que aconteceu com alguém? Foi assim que eu disse para a irmã, foi assim que eu conversei com a senhora. Não foi a senhora que me perguntou, não foi a senhora que me pediu conselho. E não foi eu que disse à senhora que da mesma forma que fizeram comigo. E aí eu disse, pastora Regina, a evangelista Elane, ela me dava conselhos. E esses conselhos eu anotava, eu ia para casa. E eu batia em cima dos conselhos dela, para quando eu chegar no próximo culto, na próxima oportunidade, eu poder melhorar. E eu nunca fiquei chateado com a evangelista Elane, porque ela me ajudou no meu crescimento aqui na obra.
E eu disse a ela: o que fizeram comigo, minha irmã, tenha certeza, eu vou fazer pela senhora também, porque o que eu recebi de graça eu vou te dar. Mas eu acho que a senhora entendeu tudo diferente. Aí ela começou a chorar: não vou falar em casa. Aí a pastora olhou para mim assim: nossa, pô, irmão, tá vendo que foi mal entendido, tá vendo que a irmã cresce, que a irmã desenvolve e tal, e tal. Quebrou aqui. Mas por que, irmãos? Porque a gente espera que todos vão nos aplaudir, todos vão nos elogiar. Então a gente precisa estar aberto também às críticas e identificar se aquilo de fato que eu preciso revelar. E às vezes é difícil, mas eu preciso aceitar. Mas como estão falando de mim, mas o que estão falando é verdade. Se não for, alerta, mas se for verdade, se você precisa, então faz alguma coisa para mudar isso. Para se aperfeiçoar. Mas é mais fácil, irmão, chutar o pau da barraca. É mais fácil dizer que o pastor é grosso, é mais fácil dizer que aquele obreiro, né, ele não sabe falar, é mais fácil dizer, irmãos, assim que você às vezes chega na igreja emburrado, às vezes quando você mesmo chega na igreja cansado, você não termina a conversa. Assim pode acontecer com o pastor, pode acontecer com o obreiro, pode acontecer com os músicos. Pode não estar no bom dia e talvez fale de uma maneira que você não goste. Mas se você está bem, você precisa ter empatia. Você precisa orar, você precisa perdoar aquele seu irmão, aquele seu pastor. Mas só porque o pastor não te cumprimentou ou não falou com você como você achava que deveria, isso já é motivo para você vazar. Porque a sua irmã, que sempre senta do seu lado e fala com você, hoje ela chegou com um problema, chegou com uma velha enfermidade, e aonde cumprimentou da mesma maneira, você está dizendo que a irmã é mal educada, a irmã é isso e aquilo. Pô, peraí. Um amor não crê, não espera, não suporta. Só que nós somos muito egoístas, só pensamos em nós mesmos. E a maioria das vezes quem paga o preço é Cristo. Como diz aquela frase, quem sabe da igreja, por causa do que um irmão ou um pastor falou ou fez, nunca entrou na igreja por causa de Cristo, porque Cristo não fez nada. E a gente não sabe separar ali as coisas, irmãos. E a 1 João 2,6 vai dizer assim: aquele que diz que está nele, também deve andar o que, irmão? Como ele andou. E como foi que Jesus andou? Foi perdoando. Como foi que Jesus andou? Foi suportando os mais fracos. Como foi que Jesus andou fazendo o bem? Como foi que Jesus andou não se importando consigo mesmo, mas sim com o bem dos outros? Pastor, mas eu não sou Jesus. Mas você é um pequeno Cristo. Você é um seguidor de Cristo. Ele diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E se esquece disso. Mas aquele que quis estar nele deve andar também como ele andou. E andar significa, irmão, ser constante em movimento. Constância em movimento. E ter tempo para a leitura, para a oração e para congregar diariamente. Tem igrejas que têm cultos praticamente 7 dias na semana. E a igreja está lá todos os dias, irmãos, estão lá todos os cultos. Tem igrejas que têm culto uma vez na semana ou 2 vezes apenas. E é uma luta para o crente estar na igreja. Problema, porque a outra tem culto 7 dias na semana. Você passa lá, os crentes estão lá. Então será que o problema é a quantidade de cultos?
Ou o problema está na nossa disponibilidade para Deus? Então, são coisas que a gente tem que refletir. Eu não quero dizer que está certo ou está errado ter 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou um culto na semana. Desde que também se subentenda de que você não vai para a igreja hoje. Você foi à igreja hoje na sua casa. Você se retirou para orar, ler a Bíblia, para louvar, adorar a Deus, porque irmãos, eu, nessa caminhada de 20 anos, já percebi. Quem estava constantemente na igreja e parou de estar constantemente presente nos cultos e nas atividades da igreja, estão afastadas, irmãos, só não sabem. Porque em casa não se tem a comunhão que se tinha antigamente, a busca que se buscava. E isso eu digo por ver, por presenciar e conhecer. Não é por adivinhar, não, mas são por experiência de caminhar. Porque se você deixa, são 7 vezes, 5 vezes na semana, vamos botar aqui 5 vezes. Você sempre ia, mas você agora só vem lutando uma vez na semana. Mas você mantém a sua frequência de oração em casa. Você mantém a sua frequência de leitura da Bíblia em casa. O seu espírito está sendo nutrido. Mas quando você vê esse irmão chegar na igreja, que diz que está sem tempo, que as coisas estão difíceis, os semblantes estão bem caídos. Não tem mais aquele brilho que outrora tinha. A disponibilidade de evangelizar, de fazer obras de caridade, não existe mais. Então veja, não é só estar na igreja, mas é o que eu faço na minha casa, sendo a igreja do Senhor. Então aquele que diz estar nele tem que andar na vida como ele andou. E como é que Jesus andava? Era se retirando da multidão, era se afastando dos discípulos e indo para o monte sozinho orar. Mestre, como eu devo orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Deus. E ele te ouvirá. Infelizmente, na grande maioria de irmãos e cristãos, não permaneceram, não permanecem. Ainda dizem ser evangélicos, ainda dizem ser cristãos, mas já estão afastados da Bíblia. Não voltaram a beber, não voltaram a se drogar, não voltaram a se prostituir, mas a vida que corre hoje dentro de si não é a vida de Cristo. É a vida pelo trabalho, é a vida pelos seus sonhos, é a vida pelos seus objetivos. Porque outrora era a vida de Cristo que fluía. E você comia, e você bebia, e você tinha o seu salário, você tinha o seu emprego, você tinha paz no seu coração. Hoje você não tem a vida de Cristo e você não tem paz no coração. E a sua vida é só uma correria, como eu disse uma vez a um irmão. Ô pastor, minha vida está uma correria. Peraí, irmão, calma. Você acha que eu fico sentado o dia todo? Você acha que também eu não tenho minha correria? Eu acho que o problema do irmão não é a correria. Eu acho que o problema do irmão é você organizar o seu tempo. Porque há tempo para tudo. E ele então parou e disse, né, pastor? O senhor tem razão. Eu disse, irmão, todo mundo está fazendo o seu corre. Todo mundo está resolvendo os seus problemas. Mas no meio desses problemas você precisa parar um tempo para Deus. Você precisa parar para ter um tempo para a sua casa. Você precisa parar para ter um tempo para o seu corpo, para descansar. Porque se você não fizer isso, essa máquina não vai suportar. E Jesus, ele sabia disso.
Jesus ele via de um dia exaustante, de um dia onde ele caminhava muito, orava por muitas pessoas. Mas ele fazia o que? Se retirava na madrugada para fortalecer o seu espírito, para ter comunhão com Deus. Pastor, você está querendo dizer, se você está muito ocupado, acorde mais cedo. Ou durma mais tarde. Ou vá para a cama mais cedo e acorde mais cedo. Ou desperte na madrugada, pastor, mas eu não consigo, gosto de despertador. Não, mas é porque eu acredito que o Espírito Santo ouve, irmão. Se ajude. Se ajude, o Espírito Santo pode fazer, pode, mas se não está fazendo, faça a sua parte, bota o despertador lá, ó, e vá orar em silêncio. Pastor, a minha casa é alimentação o dia todo, pronto, vai se deitar mais cedo. Bota o seu despertador. Vai te despertar na madrugada, ou acordar mais cedo e você orar, quando todos ainda estão dormindo. Mas não tem desculpa para não orar. Não tem desculpa porque a sua vida é ocupada, é trabalhosa demais. Porque a verdade é uma só, você vai encontrar sempre tempo para aquilo que é importante para você. Se a vida espiritual é importante para você, você vai achar que são as prioridades. E a verdadeira marca, irmãos, da conversão do cristão é o teste do tempo e dos frutos em nossas vidas. O tempo, ele tem a capacidade de nos testar, de ver o quanto nós estamos ali enraizados no Cristo. O quanto, de fato, nós estamos ali permanecendo, de fato, na Bíblia. É o tempo. E há uma ocasião apropriada para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo também de sorrir. Há tempo de andar, mas há tempo também de se correr. Há tempo de plantar, mas há tempo também de se arrancar o que se plantou. Tem tempo para tudo, irmãos. E por que só não tem tempo para a vida espiritual, para a sua saúde física e para a sua saúde emocional? Temos que organizar a nossa vida. Por isso Deus criou a terra em 6 dias. E no 7º ele descansou, não porque ele precisava, mas para nos ensinar um princípio. Você precisa parar, e aqui ele parou um dia na semana. Para quê? Para descansar. Eu e você precisamos de um dia de descanso. A irmã está terminando ali os 30, né, de descanso. E eu vou começar meus 30 a partir de quarta-feira. Não ouviu glória a Deus aí? Pois é assim o ciclo. E ela vai pegar a ponta ainda nos meus 30 dias. Vai pegar a ponta. E assim a vida, irmãos. Todos nós temos o descanso, mas só precisamos encontrar, nos organizar. Se não fizermos isso, a nossa matéria não resiste. Não resiste. E nós possamos refletir hoje, irmãos, sobre que frutos espirituais nós temos florescido. Marta e Maria. Uma encontrou tempo para permanecer aos pés de Cristo. E a outra não aproveitou, mas desprezou aquela oportunidade de estar aos pés de Cristo. E o que Jesus disse? Maria escolheu a melhor parte. E eu e você possamos escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar e permanecer na videira. Permaneça, porque é certo de que você vai colher o fruto da sua permanência em Deus. Amém? Diga graças a Deus e aplauda a Deus. Deus é bom e todo Deus é.
Vamos orar? Eu creio que para alguns de nós foi difícil estar na casa de Deus. Mas nós conseguimos. Né? Por que nós conseguimos? Primeiro, porque nos organizamos. Né? Nós criamos a meta, domingo estou na igreja, irmão. Então, depois de estar na igreja, nós dizemos: eu preciso me organizar. Mas dentro dessa organização, algumas coisas podem acontecer. E aí, pastor, o tempo vai, você vai precisar perseverar. Porque se for prioridade, você vai vencer os obstáculos, você vai contorná-los. E é por isso que nós estamos aqui, não é só porque dissemos que estamos, mas sim porque nós fizemos por Deus. Por isso, irmãos, que não basta apenas você dizer que você precisa mostrar o que você disse que é. E a Bíblia vai dizer isso, né? A fé sem obras, ela é morta. É por isso que a nossa fé precisa ser seguida pelas obras e pela nossa constância. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela fé que o Senhor plantou no meu coração. Eu te agradeço ainda mais, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor me tem dado para nutrir a minha fé e fortalecer o meu espírito, como nesta manhã, Senhor. O Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos como igreja, Pai. Nesse início, Senhor, de semana. Sim, Senhor. Nós cremos sim, Deus, que o Senhor nesse dia renova mais uma vez, Senhor, a nossa fé. E isso porque decidimos permanecer, Senhor, na videira. Recebendo a vida, Deus, que flui nesta videira, Pai. Para que possamos dar frutos, Senhor. E esses frutos permaneçam. Por isso eu oro a Deus para que nesta semana, para que nesses dias vindouros, Pai, essa minha irmã, esse meu irmão, venha colher o fruto ou os frutos da sua permanência e da sua constância em Cristo. Que essa irmã e esse irmão venha colher os frutos, Pai, da sua constância e da sua permanência. Ali, meu Deus, aleluia, no seio do teu nome, na criação dos teus filhos, Senhor, e no relacionamento conjugal. E assim também, meu Deus, essa irmã e esse irmão venha colher os frutos pela sua constância e pelo seu, aleluia, pela sua permanência nesse trabalho, nesse emprego. Ah, meu Deus, nessas obras diárias. Eu acredito sim, meu Deus, que se aproximam dias, Pai. Esses frutos, meu Deus, aleluia, serão produzidos a cada 60, a cada 30, a cada 100 por um. E que cada um de nós, Senhor, receba do Senhor, meu Pai, esta dádiva, Senhor, da frutificação oriunda da permanência, Senhor. Que essa dádiva sobrevenha, Senhor, sobre cada uma de tuas filhas e de teus filhos. E que o testemunho, Deus, seja dado, Senhor, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa. E por comungarmos mais uma vez da mesma fé, do mesmo amor, em um só Deus, em um só batismo, em uma só fé, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos acresça um pouco mais aquilo que nós necessitamos, Senhor. Porque as nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz, te dê a prosperidade de Israel e te dê a sua proteção. Em nome de Jesus. E se você diz...